Oferecimento MDC4 Publicidade e Quality Logística. Olá, sejam bem-vindos ao programa Logística em Foco. Neste programa nós vamos falar sobre logística e distribuição. Nós vamos falar hoje com o Rafael Ribeiro, que é gerente de logística e distribuição para a América do Sul da ESAB. Rafael, primeiro obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, estamos à disposição aí para participar do programa. É uma satisfação estar aqui com vocês. A gente já conversou bastante, né? E a gente viu que você tem pouca experiência na área de logística, né? Pouquinho. Queria que você se apresentasse. Primeiro falasse um pouquinho aí do Rafael, um pouquinho da sua experiência, o que você está fazendo hoje. Sim. Bom, eu tenho uma trajetória aí um pouco extensa na área de logística. Pouco extensa é boa, né? Pouco extensa, mas é uma forma um pouquinho suave de falar aí do impacto. Para não falar que tem 30 anos de experiência. Não, nem tanto, ainda estou jovem ainda. Mas tenho uma experiência considerável na área de logística em diversos segmentos cemiteiro, metalúrgico, farmacêutico, uma experiência forte no setor farmacêutico. Hoje no segmento de soldagem e insumos e equipamento de solda. Passando por diversas áreas dentro da logística, nessas empresas todas. Experiência na área docente, fui professor em 3 universidades distintas na área de logística, em algumas cadeiras. Então, isso me dá uma bagagem considerável para eu poder dormir em casa pensando em logística de uma maneira bem forte. O vírus da logística já está incubado, então. Há muito tempo, está bem incubado. A gente conversou e você falou sobre uma experiência numa empresa que você trabalhou, uma experiência de uma empresa dinamarquesa, sim, né, que é da área de saúde. Sim, é uma empresa. Fala um pouquinho para a gente, assim, porque é muito comum aqui no Brasil a gente ver, né, empresas da América do Sul, empresas europeias, empresas americanas, que é o mais comum, né, mas eu não tinha conhecido ainda ninguém que tinha trabalhado numa empresa dinamarquesa e eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, né, o que ela agregou aí para a sua experiência como profissional. Bom, uma empresa dinamarquesa, podemos dizer que segue bastante a cultura do país de onde ela vem. São empresas com um nível de comprometimento com o capital humano muito forte, muito forte. Os planos de desenvolvimento pessoal são muito bem trabalhados, as relações interpessoais são muito bem trabalhadas e a gestão por processo muito bem estabelecida. Eles partem de um princípio muito forte de garantir o seu processo para aquela pessoa que possa execute da melhor forma possível. E não inverter um pouquinho, às vezes coloca o melhor profissional para executar um processo que não está bem adequado. Então eles têm essa visão mais sustentável de gestão de pessoas e processos, que dá uma sustentabilidade a longo prazo bem interessante. Bem interessante. Essa empresa é do setor farmacêutico, então ela tem uma obrigação, além de tudo, social, além da criticidade do processo. Uma falha num processo numa indústria farmacêutica pode gerar um impacto contra a vida das pessoas. Então, essa gestão muito rígida, muito bem estabelecida é muito importante. E para isso ela precisa de pessoas satisfeitas e bem dispostas no dia a dia, para garantir aquele processo de uma forma robusta. Então, essa dicotomia processo e relação humana é muito bem trabalhada no dia a dia. A proximidade dos níveis hierárquicos é muito forte. Processos de desenvolvimento e busca de soluções são trabalhadas desde um operador de empilhadeira em conjunto a um diretor, sem preconceito, sem um achar que sabe melhor do que o outro. É uma máxima do seguinte: se alguém está operando a empilhadeira é porque ele sabe operar. Se deu algum problema, nada é melhor do que ele para dizer do que um diretor que não faz a mínima ideia como liga o aparelho. Então essa proximidade torna a empresa muito mais eficiente no dia a dia. Soluções são encontradas de uma forma muito mais rápida, muito mais sustentável, de maneira bem eficiente. Eu acho que, né, com relação a processo de qualidade, deve ser muito interessante. Né? Sim. Principalmente que você está falando da área farmacêutica, que os processos de qualidade da área farmacêutica já são muito bem implantados e muito rígidos. Né? Eu acho que numa empresa como essa, o que você pode falar? Para dentro da logística, isso é uma experiência boa, porque a gente ouve falar muito em controle de qualidade, em processo produtivo, em diversos processos, e deixa um pouquinho de lado o processo de garantia da qualidade. São processos que têm que andar em paralelo, né?
E dentro de uma indústria farmacêutica, esses processos são muito fortes e bem distintos, né? Um garante a qualidade naquela ação e o outro garante a sustentabilidade daquele resultado ao longo do tempo. É isso que vai dar o diferencial competitivo da empresa. E dentro da logística, isso é muito forte. Eu trabalhava com medicamentos muito sensíveis, tanto a intempéries quanto a movimentação, tanto pelo aspecto do medicamento em si, quanto da sua embalagem, que era muito sensível. Então, os processos de controle eram muito rígidos. Processo de controle de limpeza, de movimentação, de pessoas, como manipular uma caixa ou um pallet de um medicamento desses, era trabalhado à exaustão. E alguns dos nossos operadores, alguns dos nossos colaboradores, independente de falar ou não o inglês ou dinamarquês, eram treinados na Dinamarca. E se não fosse possível esse deslocamento até lá, uma pessoa vinha e trazia esse conhecimento. Um processo muito interessante que existia lá, e eu tive a oportunidade de participar, era um processo em que a melhor solução encontrada, independente de onde fosse, se gerasse um benefício ao processo, às pessoas e à empresa, ele era replicado para todas as unidades da empresa. Do mundo inteiro? Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Se fosse na China, na Dinamarca, nos Estados Unidos, no Brasil, onde fosse. E os responsáveis por essa propagação eram aqueles que encontraram a solução. Ou seja, se o meu operador dentro do almoxarifado encontrasse uma solução melhor, essa solução era implementada e ela era replicada e os procedimentos eram padrão, passavam a ser padrão no mundo inteiro. Então, o nível de motivação dessas equipes é muito forte. Gigante. É muito forte. A gente sabe que no dia a dia a gente tem algumas atividades que são inusitadas, né, que aparecem no dia a dia. Você contou uma história para mim, eu queria até que você falasse para o nosso público a respeito de... A gente fala muito de problemas, né? Na área de logística você tem que estar, o profissional ele tem que estar muito preparado, né, para o dia a dia. E o dia a dia acontecem coisas assim, muito inesperadas que ele tem que estar preparado para resolver aquilo. Você teve uma situação, eu queria que você contasse para a gente. Foi uma situação curiosa. Dentro de alguns embarques que tinham que ser feitos, tinham que ter um controle de temperatura, umidade nos containers. As posições dos containers no navio eram estabelecidas, padronizadas, não podiam ter locais diferentes no navio, para garantir a validação daquele transporte intercontinental. Bom, teve um problema, ocorreu uma falha no processo e me chegaram alguns pallets sem os medidores eletrônicos de temperatura. Bom, a princípio, sentamos eu, minha equipe, o diretor e o presidente da empresa, para tentar encontrar um caminho. E todo mundo discutindo até que uma pessoa comentou na mesa, uma das pessoas envolvidas diretamente no processo, não eram as pessoas nos escritórios, não fui eu, não foi o diretor, não foi o presidente. A pessoa conversando, estava tentando identificar, fazendo as medições, contactando os grupos de avaliação disso. A pessoa falou assim, não dá para medir a temperatura no navio? Bom, a princípio parecia uma proposta um pouco inocente, mas era possível. Por quê? Porque a temperatura era monitorada no navio. No reefer. Exatamente, o reefer era validado e era monitorado. Bom, ok, mas o navio já não estava mais parado no porto. Ele estava em algum lugar do Atlântico. E aí nós tivemos que tentar entrar em contato com o comandante do navio. Não que fosse difícil localizá-lo, difícil era que ele atendesse o celular, né? Ele tinha um celular via satélite, mas junto com as empresas parceiras de onde eu trabalhava, nós conseguimos um contato com o comandante do navio e ele nos enviou um e-mail com registro de todas as temperaturas, de todos os containers, durante todo o período em que a atividade necessitava monitoramento. E a partir daí, nós sentamos o grupo de análise, fizemos toda a análise e apresentamos para a matriz. E a matriz, através dos técnicos especializados nesse ponto, validaram a questão e conseguiram fazer uma liberação da mercadoria e foi de suma importância, porque não daria tempo de chegar uma outra para abastecimento local. Era um abastecimento na Ásia que a gente precisava suprir. Hoje você cuida da logística da América do Sul. América do Sul, né? Cuidar da logística de vários países, né? Várias culturas diferentes, vários processos diferentes. Mesmo você estando na mesma empresa, eu tenho certeza que alguns processos ali, você tem um processo aqui, você tem um processo diferente ali, você tem pessoas com experiências diferentes lá também, né?
Fala um pouquinho para a gente aí de como é trabalhar com isso. É Deve bem ser interessante. fácil, né? Quisera eu que fosse, né? Antes eu trabalhava na farmacêutica, a gente tinha uma obrigação até de manter essa padronização por critérios muito rígidos de garantia e controle de qualidade. E eu trouxe um pouquinho disso para cá, para onde eu estou hoje, e trabalhar isso em países distintos, principalmente na América do Sul, tem alguns inconvenientes com relação a políticas econômicas, são legislações muito específicas, sistema de malha de distribuição muito diferenciada. Sindicatos, a própria qualidade da mão de obra local, nível de escolaridade. A gente tem que levar em consideração tudo isso. Um conjunto de fatores que você está todo dia trabalhando para conseguir achar um denominador comum para conseguir o mesmo resultado. E a cada dia se reinventar, porque as políticas econômicas mudam, existem, em cada país da América do Sul tem um calendário religioso diferente, então você tem paradas, manifestações, como tem no Brasil. Isso vai se replicando ao longo da América. Então você tem que a cada dia se reinventar e, como eu estava dizendo, sendo multidisciplinar, você tem que estar junto com as pessoas da empresa para conseguir encontrar ações conjuntas para cada dia trabalhar de uma forma melhor e garantir aquele resultado. Então, legal, a gente vai para um breve intervalo e a gente vai falar um pouquinho sobre as pessoas, como é que trabalhar com pessoas nesses locais. Nós voltamos já. Não perca esta grande oportunidade de gerar negócios. Confira os maiores eventos que serão realizados em 2016 pela Adelson Eventos. De 21 a 24 de julho, 13ª FEICAD, Feira do Imóvel, Construção, Condomínios, Arquitetura e Decoração. De 18 a 21 de agosto, Feira de Noivas e Festas de Jundiaí e Região, Beleza, Estética, Show Hair. De 16 a 18 de setembro, Feira Educando, escolas, faculdades, universidades, serviços e produtos para a educação. De 26 a 28 de outubro, 6ª edição Brasil Log, Feira Internacional de Logística. Reserve já o seu estande, diretoria@delsoneventos.com.br 7750-2060. Realização e organização, Adelson Eventos. Estamos de volta. Rafael, fala um pouquinho aí sobre contratação, né? A gente sabe também, falando da cultura, principalmente das pessoas, trabalhar aqui com um supervisor aqui no Brasil, um supervisor, por exemplo, na Colômbia, no Peru, né, onde vocês têm operações, não, essa diferenciação na cultura, né? Porque às vezes você está tratando aqui numa reunião com um gerente, né? E como é que é essa, primeiro, a contratação de pessoas nesses locais, né, da América do Sul aí, e como é que é essa diferenciação de cultura para você tratar, às vezes, um mesmo problema, né, ou uma mesma situação, você tem que tratar, mas tem que tratar de formas diferentes. Sim. Bom, para efeitos de contratação, em cada país desse, nós temos um departamento específico que entende a cultura, como trabalha nas relações de escolaridade, relações sindicais, a legislação trabalhista de maneira geral, porque para que você não cometa algum equívoco que possa prejudicar a sua operação. Mas o perfil é seu. O perfil é determinado pela organização e, através da gestão, a gente determina um perfil adequado que seja necessário para que a gente possa desenvolver corretamente a atividade. E em alguns países isso às vezes é um pouco difícil. Às vezes acontece de alguns países a gente não conseguir o perfil adequado para certas posições. Nesse ponto a gente recorre a alguns processos de análise estratégica dentro da própria economia local. E alguns processos nossos hoje são terceirizados, tanto no Brasil quanto em alguns países fora, e alguns processos são internos da própria empresa. Isso muito em função de uma estratégia local que envolve relações trabalhistas, perfis de contratação e a facilidade e a agilidade da empresa em solucionar essas relações. Porque não só a facilidade numa contratação, mas como trabalhar o recurso humano, o capital humano à distância, às vezes depende de um pouquinho de como a cultura local percebe essa gestão à distância. Sim. Porque por mais que se viaje, eu não estou do lado de uma pessoa que de repente precisa de um apoio local, às vezes está com um problema até pessoal e precisa de um apoio até moral. Isso acontece muito hoje em dia. A pessoa é muito difícil que a pessoa dissocie o emocional, tanto do trabalho quanto
de casa. Então, você está um pouquinho à distância, às vezes atrapalha um pouco. Então, dependendo da cultura, um processo de terceirização ele é muito bem visto e acaba sendo uma estratégia interessante para garantir o melhor resultado dessa unidade. Qual que é a sua visão com processos de terceirização logística? Né? A gente vê que no Brasil ainda não tem uma visão, os profissionais, às vezes até as corporações. Eu vejo, por exemplo, uma empresa às vezes americana que terceiriza 100% das suas operações, por exemplo, nos Estados Unidos, e ele chega aqui e tem muitas operações aqui que não são terceirizadas por dificuldades que eles encontram no processo. Logística no Brasil é muito nova ainda, né? Sim. Tem aí um pouco mais de 20 anos aí que começou a se desenvolver a logística no Brasil, mas a gente pega um país como os Estados Unidos e Europa, são mais de 500 anos, né? Eles estão trabalhando com a atividade logística. Qual que é a sua visão de terceirização? Bom, terceirização eu vejo como uma ferramenta estratégica. Um equívoco muito grande é quando se analisa uma terceirização só do ponto de vista do custo da operação. Analisar o custo da operação, você está vendo uma atividade pontual. E como eu falei um pouquinho antes, a atividade logística ela interfere em todas as áreas da empresa. Tá? Então você tem que trabalhar, do ponto de vista logístico, uma terceirização de maneira estratégica. Não olhando somente um custo específico de uma operação de movimentação, e sim qual o impacto disso em toda a cadeia e qual o benefício que uma melhoria do processo pode gerar. Até porque muitas vezes as empresas veem os custos diretos, né, e não conseguem enxergar os custos indiretos desse processo. Exatamente. Não podemos dizer que uma operação em que se eu pago 10, eu vou contratar uma empresa para fazer exatamente igual e ela precisa oferir lucro, afinal de contas é uma empresa que está prestando um serviço porque alguém precisa ganhar dinheiro. Sim. E dizer que ela vai me custar 8. A não ser que ela tenha um ganho de escala muito grande e que eu vá mudar a minha estratégia operacional, porque se ela for fazer exatamente o que eu faço, eu tenho uma equivalência nesses custos, isso pode começar em curto prazo a ser questionado dentro da organização, porque não teve uma estratégia adequada. Correto. Então essa estratégia é muito forte, tem que ser muito bem trabalhada para que gere um benefício por completo para a empresa, seja na agilidade, na melhoria de imagem, é sempre um conjunto de informações, um conjunto de ações que tem que gerar um benefício para a organização e não somente uma atividade logística. Porque facilmente isso pode ser questionado em pouco tempo, porque alguém vai perguntar se esse custo não é alto, se esse custo não é baixo, como fez quando a atividade era interna. Aquela velha máxima de se eu tenho que focar no meu core business, em processos Lean, bom, se existe uma empresa que faz melhor a operação logística e me dá maior benefício, estrategicamente é mais adequado até como ferramenta de mercado eu ter alguém que seja melhor do que eu para fazer essa atividade. E eu vou manter o foco naquilo que eu, por essência, estou disposto a trabalhar. Então é uma questão de estratégia. Nós temos processos terceirizados no Brasil e processos próprios do Brasil, por questões de estratégia local. É uma análise global do resultado, mas localmente algumas operações necessitam um enfoque mais adequado e mais forte, e para isso temos parceiros no mercado que podem nos oferecer um benefício maior. Falando de implantação, de implementação, né, de operações, a gente sabe que quando a gente fala que seja sistêmica, né, mudou o SAP, né, a gente sabe que vira para mudar o SAP dentro de uma empresa brasileira e virar uma novela mexicana, a operação por alguns dias, né, sempre no final das contas dá certo. Acaba né? dando certo. A gente fala de implementação e de implantação, é um processo muito complicado que exige muita dedicação e estratégia e planejamento, né? E vocês tiveram agora, você foi responsável por uma implementação de uma operação de terceirização de toda a sua operação logística. Fala um pouquinho para a gente aí como foi trabalhar e deu certo e por que deu certo. Bom, a primeira coisa é ter profissionais adequados executando atividades que realmente são essenciais. Isso é o primeiro foco. E o que esses profissionais precisam ter, a primeira coisa, é conhecimento real do processo. E quando eu digo real, é real. O real é profundamente engajado em como funciona o processo. Senão, um dos maiores erros que podem ocorrer no processo de implementação, quando se envolve sistemas informatizados, é você automatizar um processo errado. Isso é o maior impacto que existe hoje em processo de implementação. Se você automatiza um processo que não está robusto. Então, ter profissionais que vão avaliar esse processo e garantir que ele esteja robusto antes de uma implementação, porque quando você vai, no processo de terceirização, entrar com um parceiro que tem seus próprios processos, as saídas do seu negócio
com as entradas do dele e vice-versa, tem que estar muito bem alinhadas. Isso só vai estar bem alinhado se os processos estiverem muito bem alinhados. Não adianta eu falar que uma transação A, uma transação B, eu vou desenvolver e vou... Aquela coisa, liga para o pessoal da TI e arruma uma solução para isso. Bom... Tem um problema operacional que eu quero resolver com o sistema. Eu tenho um problema operacional que eu vou colocar alguém para resolver uma transação no sistema. Olha, isso vai dar errado. Isso vai dar errado. Isso não vai... Ou vai te atrasar o processo, ou vai fazer o processo ficar errado, ou vai dar impacto na contabilidade no final do mês e com certeza alguém vai te ligar. Então é muito importante que as pessoas estejam muito bem alinhadas no processo, sejam pessoas com profundo conhecimento de processo, que tenham aquela visão que eu comentei, de analisar sistemicamente a empresa, para analisar cada solução, o impacto corporativo, não somente o impacto no seu departamento, e assim trabalhar o desenvolvimento desse processo em conjunto, né, com todas as áreas, para que a implementação se torne de forma suave. A implementação tem que ser gradativa. Aquela questão de virar a chave da noite para o dia só pode acontecer depois de uma implementação feita. Ela só acontece quando tudo está bem testado, que é um outro erro também. Você virar a chave porque tem um prazo a cumprir, sendo que seus processos não estão adequados. Vai parar a operação. Falando sobre isso, a gente vê muitas empresas, eu visito muitas empresas, muitas indústrias, e eles têm um processo de terceirização muito claro organizacionalmente, né? Mas muitos deles têm pavor aqui no Brasil, e claro, acho que o problema não é Brasil, né? Mas tem um pavor é o que você falou, de virar a chave. Né? Então, a implementação sempre dá problema. Eu ouço isso às vezes de algumas pessoas e a gente vê que não. Né? Vocês fizeram uma implementação, você me contou caso a caso do que aconteceu, né? Eu tenho também algumas experiências de implementação de operações muito bem feitas. Isso depende também dos dois lados. Né? Claro. Isso é muito importante que essa sinergia entre as informações e operações estejam dos dois lados. Né? Mas tem um medo mas eu não sei se pela falta de profissional, né? ou pela falta de processo, ou pelos dois. Né? Então, e as empresas, eu vejo muito poucas empresas com profissional de implementação. Né? Aquele cara que é o cara que vai lá implantar a operação. Né? Porque às vezes você pega ali uma pessoa que faz a operação logística ali no dia a dia e ele pega e fala implementa. Eu acho que é um pouco diferente. Né? O que precisa, esse profissional, o que ele precisa para ser uma pessoa para trabalhar em implantação de operações ali? A pessoa tem que se dissociar um pouquinho da sua atividade de rotina. Se ela continua com a sua atividade de rotina, que em face hoje dos processos econômicos, da condição das empresas, trabalhando com mão de obra numa condição enxuta, processos têm que ser cada dia mais ágeis. Essa pessoa se deslocar para uma atividade de implementação de um projeto, se ela não se dissociar totalmente da sua atividade de rotina, possivelmente a atividade de implementação vai ser segundo plano, porque ela tem metas a cumprir nos seus planos de desenvolvimento, nos seus planos de benefício, e isso pode impactar nessa implementação. Que acontece bastante. Acontece bastante. Muitas empresas, por não tratar a implementação de uma maneira estratégica. Se a parte estratégica, os recursos são bem alocados, as atividades são bem determinadas, isso segue de uma maneira natural e dinâmica. Agora, novamente, eu reforço, bons profissionais com a cabeça aberta e que entendam de uma estrutura organizacional do seu todo, porque vai ter que... Se é um processo de integração ainda, é um processo de implementação em que envolve uma empresa terceira, e se a empresa nunca teve esse tipo de experiência, a pessoa tem que ter a cabeça aberta para entender o que vem da outra empresa e o que você tem que transmitir para eles. Você tem que estar aberto a entender os dois lados do processo para que possa ter a sinergia. Não é dizer assim, olha, o processo vai funcionar assim, porque pode gerar um impacto na extremidade, no nosso parceiro, ou no parceiro que você esteja trabalhando. E isso, a médio prazo, vai te retornar com uma ineficiência no processo, ou uma necessidade de mudança ou reimplementação. O foco, né? No final das contas, é o foco. Sim. Né? Então, assim, pega o João e fala, João, agora você vai cuidar também da implementação do projeto X, YZ, né? E tem tudo para dar errado mesmo, e eu acho que falta um pouquinho de foco aí nas empresas e nas pessoas, às vezes, com relação aos processos. Sim, as empresas hoje exigem que as pessoas se dediquem muito, tenham muito foco no desenvolvimento das atividades, mas, ao mesmo tempo, deslocam os profissionais para atividades por falta de recurso ou por uma necessidade imediata de uma solução, e isso acaba por prejudicar um pouco qualquer processo de necessidade imediata, isso não existe, eu nunca vi, né? Então... O para ontem não existe mais. Não, aqui no Brasil não.
Rafael, obrigado. Nosso programa está Eu chegando agradeço. ao fim. Primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Por estar aceitando o nosso convite e levando uma informação tão relevante, tão importante para o nosso público. E espero que você possa voltar mais vezes. Foi um prazer. Fico à disposição. Sempre que precisar, estamos à disposição para ajudar. Estamos chegando ao fim de mais um programa Logística em Foco. Lembramos a todos vocês que nosso programa inédito vai ao ar todas as quartas às 22 horas. E para quem perdeu qualquer um dos nossos programas, pode checar na nossa página no YouTube, que é YouTube Programa Logística em Foco. Espero vocês nos próximos programas. Até mais.